tem rituais básicos que um filhote ou um cão recém-adotado, mesmo em idade adulta, ele precisa passar assim que ele chega na casa de alguém. E na minha opinião, o primeiro ritual básico é a consulta ao médico veterinário. Mas observe que eu estou falando consulta e não visita ao médico veterinário para a vacina. O início do protocolo vacinal, a atualização de vacina, se o animal ele for adulto, ela é essencial, ela é fundamental, mas aqui eu tô falando de uma consulta, de uma visita ao veterinário para que você receba instruções de manejo adequadas e personalizadas àquele indivíduo que você está trazendo para sua casa. E para o que seu bolso precisa estar preparado nesse primeiro momento? Na minha opinião, a primeira coisa que você tem que se preocupar é com o meio de transporte daquele animal à clínica veterinária. Porque assim, se ele for um animal adulto, tudo bem, você coloca a guia mais confortável nele e conduz até a clínica veterinária. Seja por meio de Uber Pets, seja por meio de carro particular, tente encontrar uma clínica perto da sua casa para esse deslocamento do cão que você acabou de adotar para a clínica, ele seja o menos estressante possível. Mas se for um filhote, o ideal é que você leve ele ou numa mochilinha, ou numa sacola própria de transporte, ou numa caixa de transporte. Algumas pessoas se sentem confortáveis em levar no colo. Eu acho que isso apresenta um pouco de riscos, então eu não recomendo. Mas nunca colocar o filhote no chão, porque a gente presume que esse filhote ainda não completou o seu ciclo vacinal adequado e, portanto, ele não está protegido de doenças que atentam contra a sua vida. Se a gente leva esse animal no carro, a gente tem que pensar que hoje existem cintos de segurança próprios para pet. A gente também tem uma espécie de cadeirinha, que assim, não é que ela se assemelhe à cadeirinha para neném em questão de anatomia, mas em questão de funcionalidade, ela se assemelha muito à cadeira do neném. Então a gente tem esses modelos disponíveis no mercado para que a gente torne o transporte do nosso animal até a clínica veterinária o mais seguro possível. Eu estou deixando algumas recomendações, locais para comprar e modelos no guia disponível aqui embaixo para quem está adotando o seu primeiro cão, tá certo? É só clicar aqui embaixo e fazer download desse material. Obviamente, gente, se esse animal ele vai passar pela sua primeira consulta em casa, você vai ter que ter outros tipos de preocupação. Geralmente, quando eu vou atender os meus pacientes em domicílio, eu passo um guia básico de preparatório pré-consulta, para que a gente deixe aquele ambiente o mais confortável possível. Quando a gente fala de primeira consulta, tem alguns exames que a gente não pode deixar passar. O primeiro deles é o parasitológico de fezes. Gente, esse exame eu recomendo tanto para o paciente que foi resgatado da rua, ou que foi presente, ou aquele paciente que veio de canil. Primeiro porque doenças parasitárias elas podem ter repercussões sérias, sistêmicas para o organismo do nosso paciente. Segundo porque tem algumas doenças parasitárias que têm caráter zoonótico, ou seja, elas podem ser transmitidas para os tutores. Terceiro porque para a gente entrar com um protocolo de medicamento para verme, né, o vermífugo mais apropriado, a gente precisa entender o que está necessariamente parasitando ou não aquele animal. O segundo exame, gente, é um hemograma. Por quê? O hemograma vai dizer pra gente se o animal ele tem algum grau de desidratação, se ele tem algum grau de anemia. Ele não vai classificar a anemia, né? A gente não tem anemia só por deficiência de ferro, mas se a gente tem uma anemia ali indicada naquele hemograma, a gente vai precisar investigar que tipo de anemia é aquela, o que está provocando aquilo, dosar algumas vitaminas, ver como é que tá a saúde renal, a saúde medular, enfim. E aí, gente, junto com esses exames, a gente parte para a definição do protocolo vacinal. Hoje aqui no Brasil, a gente tem 4 tipos de vacinas. A vacina polivalente, que aí a mais administrada, pelo menos aqui na região de Salvador, é a V10, sendo que a gente tem a V8 também. A gente tem a vacina antirrábica, que é obrigatória em todo o território nacional. A gente tem a vacina antitosse dos canis, ou também chamada de vacina da gripe, e a gente tem a vacina da giardia. A vacina polivalente e a vacina antirrábica são consideradas vacinas essenciais. E por que elas são assim denominadas? Porque elas vão proteger o animal de doenças que podem levá-lo à morte, tá? Então, elas são consideradas essenciais para todo e qualquer cão. A vacina antitosse dos canis, gente, ela é uma vacina não essencial, mas ela é altamente recomendada. A vacina da giardia, ela não é essencial. E segundo o Guidelines, né, que são documentos internacionais que norteiam uma medicina veterinária baseada em evidências, ela é uma
vacina não recomendada. Mas por quê? Porque ela vai prejudicar a qualidade de vida do animal que a recebe? Não, mas porque a gente não tem trabalhos o suficientes que comprovem a eficácia dessa vacina frente ao animal que é exposto à giardia. Aqui embaixo tem uma planilha, que é uma espécie de guia para você baixar com todas essas informações, os exames necessários, como você já pode levar alguma dessas amostras, como você pode conversar com seu médico veterinário para poder pedir esses exames e como você pode iniciar o protocolo vacinal do seu filhote, já tendo propriedade dessas informações para se inteirar melhor através desse checklist com o seu médico veterinário acerca de tudo que vai ser fundamental para assegurar o início de uma vida saudável para o seu animal nos primeiros dias dele com você.